Olá, então aqui estamos novamente, vamos para a 7ª aula do curso de Administração de Informática. Hoje a gente vai falar um pouquinho, só dar uma introdução também, como é a característica desse curso, nos processos de gestão, de uma forma geral, associados à informática e, na verdade, a sua origem anterior. Vou começar falando de como esses processos nasceram, como era a gestão na indústria. A gente pode olhar a indústria, teve pelo menos três grandes fases. Então aí no slide, que começou com a indústria artesanal. O que era a indústria artesanal? Era uma indústria onde as pessoas faziam exatamente aquilo que o cliente queria. Então alguém chegava e falava, eu quero, como até hoje é em algumas marcenarias, eu quero um móvel com tal acabamento, com pontas arredondadas, com determinada metragem, e lá na marcenaria eles vão fazer aquele móvel específico para o cliente, do jeito que ele pediu. Esses processos, os processos da produção artesanal, eram processos que tinham essa identificação muito forte com o cliente, atendiam exatamente o que o cliente precisava, o que é bom. Ele tinha uma equipe de profissionais dentro dessa empresa, que eram profissionais que conseguiam fazer de tudo. Então, normalmente, quando você tem uma marcenaria, não tem alguém que só serra madeira, alguém que só prega, não. Você tem alguém que sabe fazer um móvel. Então são profissionais que têm uma noção do todo, têm uma noção do que é necessário fazer para se atingir aquela meta que é necessária. Por outro lado, como desvantagem, eu tenho o custo, que é muito caro. Fazer uma coisa artesanalmente específica para um cliente é muito caro. O tempo é muito demorado. E não tem padrões para garantir qualidade. Então, será que vai sair exatamente do jeito que o cliente queria? Como cada um é um, nós temos aí uma dificuldade muito grande em garantir que aquela coisa encomendada vai estar 100% adequada. Foi por causa disso que no início do século passado, no início do século XX, o Ford começou a estudar um pouco o processo produtivo e desenhou uma forma que revolucionou o mundo, que é a produção em massa. Então, o que é a característica da produção em massa? Estudar muito bem os processos de construção, de tal forma a tornar esses processos em atividades simples, sequenciadas, muito bem padronizadas, e onde você tem ali uma esteira, alguma coisa no meio, e as atividades vão passando de pessoa a pessoa, de uma forma padrão. Qual é a característica, qual é o resultado dessa produção em massa? O Ford conseguiu uma revolução, não só na produção, mas uma revolução social muito importante. Porque ele tornou barato coisas que antes eram muito caras de se fazer. Então, se fazer um móvel sob medida é uma coisa caríssima, e só as pessoas da elite conseguiriam ter um móvel, hoje você pode comprar em qualquer grande magazine móveis por um preço muito barato. Porque são processos contínuos, em massa, repetitivos, onde os profissionais são profissionais que não têm aquela demanda que tinha no artesanal de ser profissionais muito experientes, profissionais com um pequeno conhecimento e um bom treinamento vão produzir adequadamente o que se espera. Eu tenho que ter padrões, esses padrões têm que ser respeitados, e para isso Ford usou aí uma metáfora muito parecida com o militar, de ter uma hierarquia muito bem estabelecida, onde você tem supervisores que controlam se os operários estão fazendo o que deveriam fazer, seguindo os padrões específicos de processo. Além da vantagem, clara, da vantagem de custo, que tornou acessível coisas que antes não eram acessíveis, Ford chegou a ser até acusado de ser comunista, porque ele colocou que o sonho dele era que os operários deles pudessem comprar um carro. Isso na época era considerado uma coisa completamente absurda, como que um operário pode comprar um carro. Mas a revolução que ele criou, a revolução da produção em massa, fez sim possível que um operário pudesse comprar um carro, porque o custo do carro abaixou de tal forma que até um operário começou a ter um carro como uma coisa acessível para ele. Muito bem. Por um lado, essas são as vantagens.
Por outro lado, nós começamos a usar muito pouco a capacidade dos nossos operários, né, em melhorar processos e conhecer processos. Eles passaram a ser algo caricato, como se vocês olharem aquele filme famoso Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né, aquele cara que aperta a porta e não sabe por quê. Né? Então os operários passaram a ser puramente mão de obra, né, sem ter um lado ali de agregar muito no processo. Né? Isso, quando a gente olha na visão de custo, pode fazer sentido. Né? Então é um operário barato que é facilmente substituível. Né? Mas quando a gente olha na visão da capacidade que o ser humano pode colocar, né, é um desperdício muito grande de capacidade. Essa produção em massa, para ser econômica, ela demanda uma questão conhecida como lote econômico. O que é um lote econômico? É um volume mínimo necessário para valer a pena fabricar-se alguma coisa. A produção em massa começou lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, né, ele produzia lá milhares de carros do mesmo tipo. Então, você poderia pegar uma prensa que fazia, sei lá, uma peça de uma porta, né, e fazer 1000 peças. Né? Essas peças seriam consumidas em um tempo não absurdamente grande e elas ficariam estocadas num espaço, sendo que espaço nos Estados Unidos é uma coisa barata. Né? Então, eles tinham grandes, gigantescos estoques de tudo quanto é peças intermediárias necessárias para produzir aquele carro. Muito bem. No final da Segunda Guerra Mundial, né, a Toyota resolveu, né, investir mais fortemente na indústria automobilística. E eles vieram estudar como era a indústria americana, a automobilística americana, que estava se tornando, já era a maior do mundo. E o que eles perceberam? Que não dava para levar para o Japão aquela estratégia do Ford. Por quê? Bom, primeiro que o Japão tinha acabado de ser destruído na guerra. Então não tinha a demanda que tinha nos Estados Unidos. Eles não tinham necessidade de milhares de carros de cada tipo de modelo. Tá? Então eles precisavam fazer uma quantidade pequena de cada tipo, com uma grande variedade para atender as várias demandas diferentes que tinham. Fazer isso com o conceito de lote econômico é quase impossível. Né? Então eles precisavam tornar a possibilidade de fazer pequenos lotes, talvez até individuais, viável. E isso é muito diferente de tudo que foi pensado dentro da produção lá de produção em massa. Também, dentro do Japão, a questão de espaço é extremamente crítica. No Japão, 1 metro quadrado é muito caro. O Japão é um país pequeno, altamente povoado, cheio de indústria, né? Então não tem muito espaço. Gastar espaço com o estoque é um gasto, é um desperdício muito grande de dinheiro. Bom, dentro desse contexto todo, a Toyota viu que não dava para seguir aqueles mesmos princípios, aquelas mesmas estratégias que deram muito certo na Ford e na GM na época também. Então o que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar os processos deles e construir um jeito novo de fabricar, que ficou conhecido como Toyota Production System, o sistema de produção da Toyota. E o que esse sistema da produção da Toyota tinha? Primeiro, ele buscava eliminar tudo quanto é tipo de desperdício. Todas aquelas atividades que são feitas que não agregam valor ao produto que eles entregam. Né? Deixa eu dar um exemplo bem simplório, mas se você comprar um carro zero, né, antigamente era muito comum ver aquela quantidade de selinhos de OK no vidro. Né? Alguém gostaria de pagar R$1 mais no seu carro para ver aqueles selinhos de OK? Né? Então, colar um selinho de OK é uma atividade que não agrega valor. Né? Para que uma montadora vai colar aquele selinho se aquele selinho o seu cliente não gosta daquilo? Pelo contrário, ele acha que aquilo fica pior no carro. Então vamos eliminar essa possibilidade, essa necessidade de colar selinhos. Né? Vamos eliminar todas aquelas atividades que a gente faz com o carro que não são necessárias. Né? Então, antigamente você comprava um carro zero, ele vinha com plástico nos bancos. Né? Mas aquele plástico no banco é um custo. E aí você chegava no concessionário e você tirava o plástico, então você jogava fora, você gastava o plástico para colocar e jogava fora o plástico novamente. Para que isso? Vamos eliminar. Vamos eliminar o gasto que eu tenho para ter um espaço gigante para estoque. Vamos fazer o menor estoque possível. Esse é um novo desperdício, então vamos eliminar esse desperdício. Então o foco era sempre olhar tudo aquilo, todo aquele custo que não agrega valor e vamos eliminar esse custo. Vamos tornar a nossa fábrica o mais enxuta possível. Ela só faz aquilo que de fato é necessário. Foi estudando
a Toyota, nos anos 80, num estudo que o MIT fez, encomendado pelas montadoras americanas, tentando entender por que a Toyota conseguia fazer carros melhores e mais baratos, que nesse estudo no MIT, os autores falaram nesse conceito de que a Toyota ela é enxuta, ela não faz mais nada do que é necessário. Ela é, em inglês, lean. Tá? Então o conceito do lean veio do Toyota Production System, embora a Toyota nunca tenha usado esse termo. A Toyota usa o sistema de produção Toyota. Tá? E aí, dentro desse estudo, se colocou o conceito do lean. Além dessa forte tendência em buscar eliminar tudo aquilo que não agrega valor, eliminar desperdício, o sistema de produção Toyota tem algumas coisas muito características. A primeira, em alguns lugares, ele é até também conhecido como sistema de produção inteligente. Tá? Por quê? Porque ele parte da premissa que todo mundo tem que ajudar a empresa a melhorar. Então, aquele operário mão braçal, né, que o Chaplin aí caricaturou, né, apertando o parafuso, é um funcionário que não serve para a Toyota. Ela quer um funcionário que entenda o que ele colabora na empresa, né, um funcionário que saiba melhorar o seu processo. Ela quer pessoas que usem o cérebro para trabalhar para a melhoria. Ela não quer que tenha uma hierarquia que garanta que o funcionário só siga o que é ordenado. Pelo contrário, ela quer que o funcionário mude e melhore. Ela quer que todo mundo, de todas as áreas, busquem melhoria na empresa. É uma visão muito diferente. É uma visão de uma empresa que está com todos comprometidos, né, respeitando muito os funcionários. Então, se a sua empresa de fato é lean, ela é uma empresa que trabalha junto com os funcionários, onde os funcionários se sentem bem trabalhando lá, se sentem donos da empresa, tentam melhorar o tempo todo essa empresa, né? E uma empresa que está em constante melhoria, né? O conceito de melhorias contínuas aqui em português, ou um termo em japonês muito famoso, que é o conceito do Kaizen, né? Então tudo isso está associado dentro desse conceito de Lean, tá? Então processos definidos como na produção em massa, mas operários muito mais especializados como na produção artesanal, um custo muito baixo, né, equivalente ou até menor do que a produção em massa, mas com a possibilidade de fazer uma grande variedade de produtos, como na artesanal. Né? Então, o Lean busca justamente o melhor dos dois mundos. A flexibilidade e a capacidade intelectual que é muito usada na produção artesanal, com o custo e a variabilidade, né, da produção em massa. Ok? Muito bem. Isso aí é a história da produção fora da área de TI. Mas essa história acabou se refletindo aqui para a área de TI. Que, se a gente for olhar a informática ainda hoje, a grande maioria das empresas, né, o desenvolvimento de software ainda é artesanal. Ainda tem aquela característica de cada time trabalha de um jeito, faz a coisa exatamente do jeito que o cliente quer, não existe um padrão muito bem estabelecido, né? Então tudo muito depende do cliente e da equipe que está lá de cá, né? Então não tem um padrão, não existe métricas muito que dê confiança, não existe uma previsibilidade muito forte, né? Então tem muito cara de produção artesanal. Nos últimos 40 anos, o trabalho da produção ainda da área de pesquisa de informática, boa parte do tempo foi focado em trazer as boas práticas, as ideias da produção em massa para a TI. Então, ainda é comum, mas já foi muito mais no início deste século, né, as empresas TI investindo fortemente, por exemplo, em TI ISO 9000, né, ter padrões de procedimentos, né, que são muito característicos da indústria, mas muito característicos da indústria de produção em massa. Né? Além disso, padrões que fizeram muito sucesso na área de TI, como CMM ou CMMI, como ficou conhecido posteriormente, são padrões que, para quem conhece um pouco, né, das formas de produção, você lê aqueles padrões e eles são claramente inspirados na produção em massa, na produção de código. Então é uma coisa até para se discutir, né, um pouco, né, como que empresas aqui no século XXI, né, estão buscando, né, de TI, na área de TI, né, estão buscando melhorar seus processos, inspirado numa coisa que foi criada no início do século passado na indústria. E
que há mais de 50 anos a indústria já não usa mais, né, que já migrou para o conceito do Lean. Tá? Então, tem essas tendências. Se vocês olharem a ISO, o CMMI, o MPS-BR, que é a visão, né, uma versão aí do CMMI aqui no Brasil, são características muito fortes de produção em massa. O próprio modelo cascata, o que é? O modelo cascata é um sequenciamento de produção, né, passo a passo, né, onde você transforma aquele processo artesanal em um processo de produção em massa, atividade por atividade. Ok? Então, quando nós estamos falando de trabalhar com a produção em massa, dentro da área de TI, a gente vai ver um grande enfoque das empresas em processos, né, em ter processos muito bem definidos, processos padronizados, né, muitos controles, muitos documentos. Tá? Então, isso são coisas características da produção em massa e características, né, do uso dos conceitos inspirados na produção em massa trazidos para a área de TI. Bom, neste milênio começou a aparecer um pouco mais na área de TI, né, algumas coisas que já estão mais alinhadas com o Lean, né, com a produção enxuta que veio lá inicialmente da Toyota no Japão. Então duas vertentes que tem essa inspiração. Uma é exatamente o Lean IT, né, o Lean para a área de TI, e o Lean IT a gente pode aí ver com algumas variações, algumas vertentes também. Né? Existe o Lean IT puramente estudar o que a Toyota propôs e converter, né, aquilo da forma mais precisa, o mais próximo possível do conceito, né, para a área de TI, que é uma coisa que, pessoalmente, eu vejo ser aplicada com bastante cuidado, com bastante precisão, numa empresa aqui de Campinas, né, que está sendo reconhecida mundialmente por ser referência em Lean IT, que é a CIIT. Nós também temos o Lean IT, né, numa versão adaptada, com algumas mudanças, com inspirações de outras metodologias, como o Six Sigma, que é uma ferramenta de melhoria do processo, né, e que se criou um padrão internacional, com certificação internacional, que é o Lean IT, a Lean IT Association, a LITA, né, que é uma associação de várias empresas aí de certificação internacional que criaram treinamentos padrões e certificações internacionais para a Lean IT. Tá? E existem pesquisadores agora, na última década, com bastante desenvoltura, com bastantes projetos interessantes, estudando Lean IT. Né? Como a gente pega aquelas técnicas da Toyota e traz para a TI. Talvez alguns de vocês possam falar, poxa, mas é meio diferente converter de fábrica de automóveis para TI. Não, não é verdade, porque o Lean, né, independente do Lean IT, já estava e já está sendo usado com muito sucesso em empresas das mais diversas áreas. Então, o Lean já faz muito sucesso na área de saúde, o Lean já tem trabalhos muito interessantes na área governamental, na área de serviço, né, no Lean Office, Lean Healthcare, né, enfim. Então, na área de construção civil. Então, o Lean já se provou eficaz em outras áreas que não é TI. É apenas TI que estava de fora disso. Né? E agora, com essas iniciativas, seja um Lean mais clássico, né, usado para TI, seja o Lean da LITA, da Lean IT Association, né, está trazendo esses conceitos e usando aqui na área de TI. Mas não é só empresas que aplicam Lean em TI que estão se inspirando na produção enxuta. Né? Uma coisa que está fazendo muito mais sucesso, né, no país e no mundo do que o Lean IT atualmente, eu acredito que o Lean IT vai crescer muito ainda, né, mas o Lean IT ainda é novo para a TI, mas uma coisa que já está fazendo sucesso há mais tempo e que realmente o mercado está valorizando bastante é o ágil. E o ágil é muito parecido em muitas coisas com o Lean. Tá? Então, quando nós olhamos para o ágil, a gente olha, por exemplo, em quebrar aquele conceito de grandes áreas sequenciadas, que era muito característico da produção em massa e do modelo cascata. Então, não tem mais a equipe de requisitos, a equipe de desenvolvimento, a equipe de testes
a equipe de implantação, a gente tem um time que faz de tudo, né, e que tem um contato muito forte com o cliente. Né? Esse time, todo mundo sabe fazer um pouquinho de tudo, todo mundo é multifuncional. Né? Esse time aqui, esse conceito aqui é o conceito de célula, que está lá na Toyota, muito forte. Esse conceito de uma célula com um time multifuncional ligado diretamente ao cliente está lá na Toyota, está no Lean. Tá? Então, é uma coisa que está no Ágil e que está no Lean. O Ágil, inclusive, né, usa gestão visual, usa Kanban como conceitos que vieram da Toyota, que vieram do Lean. Tá? Então, tem sim um conjunto muito grande de coisas que veio, né, do Lean e que é usado no Ágil. Um outro conceito importante, eu falei um pouquinho aqui quando a gente estava falando da indústria, que o Lean fala em ter menores estoques. E o que é estoque numa empresa de software? Uma empresa de software tem como estoque, quando ela manda lá 10 pessoas para coletar requisitos, eles escrevem 1000 páginas de requisito antes desses requisitos começarem a ser implementados. Isso aqui é um estoque de produto intermediário. É um estoque de trabalho, que ainda não levou nada para o seu cliente. Quando a empresa codifica essas 1000 páginas e gera lá, sei lá, 100 mil linhas de código, isso aqui é um estoque de código guardado, um estoque de código que não está sendo entregue para o cliente. Então eu gastei, investi dinheiro para produzir esse estoque, ele está armazenado aqui, guardado. Isso aqui é completamente massa, mas não é nada limpo. Tá? E esse conceito tem um pouco a ver com o conceito de lote econômico. Eu tenho que fazer tanto de código para valer a pena ocupar minha equipe. É muito claramente uma visão de lote econômico. Quando a gente vem para a metodologia ágil ou para a metodologia do Lean IT, você fala o seguinte: você tem que ter um time lá de 4 pessoas, 5 pessoas que trabalham no máximo 2 semanas e entregam alguma coisa para o seu cliente. Então, olha, eu tenho um estoque de no máximo 4 ou 5 pessoas durante 2 semanas. É um estoque pequeno, rapidamente entregue. É um conceito que a gente chama de just in time. Então, eu vejo o que eu tenho que fazer, eu faço e eu entrego. Então, está muito alinhado também com o Lean. Mas não é correto dizer, como infelizmente algumas pessoas ainda acreditam, que ágil e Lean são a mesma coisa, tá? Porque não são. Isso é uma coisa importante entender. O Lean da Toyota, o Lean clássico e o Lean, inclusive do Lean IT Association, todos eles vão beber na mesma fonte numa característica que é muito importante, que é processos padronizados. A Toyota tem processos muito bem definidos, processos que garantem que o Corolla vai sair sempre igual, não importa que operário faça, em que fábrica faça, em que turno faça. Tá? Então ela tem uma garantia de padronização dos seus processos que é essencial para ter uma qualidade e uma confiabilidade dos seus produtos. O Lean tem isso como uma das suas coisas mais importantes: padrão, garantias. Né? Então, um processo que tenha um produto confiável. Quando a gente vai para o ágil nesse ponto ele já começa a falar, né? Inclusive no manifesto ágil, se vocês pesquisarem um pouquinho, né? Vocês vão ver que eles criticam documentação, criticam padrões, criticam procedimentos e louvam muito fortemente o conceito da liberdade, né? Da criatividade, da autonomia. Né? O que é, na visão do Lean, questionável. Né? Então, mas o operário, o desenvolvedor de software não tem que propor? Claro que tem, o Lean fala isso. Mas ele tem que olhar um padrão, respeitar um padrão, e se ele tiver uma sugestão para aquele padrão ser melhor, ele tem que mudar o padrão. E todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. A empresa tem que ter métricas objetivas, a empresa tem que ter características únicas. Uma boa característica de uma empresa Lean é essa empresa que, se eu abrir um outro escritório em outro lugar do planeta, esse outro escritório vai funcionar muito parecido, porque a minha empresa existe um padrão. Existe o jeito da empresa de trabalhar. E esse jeito é único, é replicável, é treinável, porque está documentado. Isso é Lean. Né? Nesse ponto, o ágil não é Lean. Tá? Então, recapitulando, né?
o Agile e Lean foram beber na mesma fonte. Boa parte, quase tudo que o Agile prega são coisas que vieram sim da Toyota, que vieram sim do Lean. Né? O baixo estoque, os células, equipe multifuncionais, interação direta com o cliente, busca de melhorias contínuas, tudo isso tem lá, o Agile tem a ver com o Lean. Tá? Mas o Agile não é Lean, principalmente por esse ponto. A diferença entre o Lean, Toyota, né, que é replicar, né, padrão, pessoas que seguem coisas comuns, né, e o Agile, que é muito flexível e que acredita que cada time pode ter o seu jeito de trabalhar. Tá? Muito bom. Tá? Tirando isso, eles são muito parecidos. O que é interessante entender que existe em todo esse mundo. Né? Entender que trabalhar com informática, em especial com desenvolvimento de software, né? A gente tem que começar a olhar para esse processo e entender que não dá para continuar sendo artesanal. Né? Isso a gente já está mais de 100 anos atrasado em relação a qualquer outro tipo de empresa do mundo. Né? Que a gente tem que transformar isso em algo, né, mais controlado, mais padrão. Mas, ao mesmo tempo, entender que produção em massa talvez não seja a solução. Né? Então, olhar para o Agile, o que ele nos agrega, olhar para o Lean, o que ele nos agrega, e ver o que é possível dentro da sua realidade, da sua empresa, né, aplicar. Aplicando sempre de uma forma adequada para a sua realidade. Não existe uma resposta única. A área de TI é extremamente grande, variada, né? Então não dá para a gente falar que existe um jeito único de fazer. Né? Mas a gente certamente tem que olhar para buscar eliminar desperdícios, como o Lean fala, para buscar ter menos estoque, como o Lean fala, né? Para ter equipes multifuncionais, né? E aí tentar, dentro do resto, ver o que é viável para a nossa empresa. Eu queria só dar um comentário final, um exemplo final, só para a gente entender um pouco, né, o que é cada uma das coisas. Uma vez aqui no curso nosso, um aluno que trabalhava numa empresa de TI, uma grande empresa de TI, veio conversar comigo e falou: Marcos, a minha empresa está aplicando Lean. Eu falei: legal, muito bom, interessante, e o que ela está fazendo? Aí ele falou: olha, a gente tinha vários times de teste, um para cada projeto, e a gente está concentrando esses times de teste em um único time de teste, tá? Que assim a gente diminui a equipe, ganha em economia de escala, né? Tem mais gente, aquela equipe pode servir a todos os outros times, e é uma equipe mais econômica. Né? E a gente acredita que isso a gente está eliminando desperdícios. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque esse é um exemplo claro de quando a empresa não entendeu os conceitos. Tá? Então vá entender um pouco mais a fundo o conceito. Se tem uma coisa que é muito forte no Lean, é não centralizar tudo em um lugar, pelo contrário, né? É criar células, onde aquela célula faz todo o processo, requisito, desenvolvimento, teste, onde todo mundo faz de tudo. É o oposto de separar toda a equipe de teste em um único lugar. Então, não é baixar custo que é Lean. Lean tem toda uma filosofia, todo um jeito de pensar, né, que não é exatamente igual a baixar custo. Tá? É lógico que aqui, né, nesses poucos minutos que eu estou falando com vocês, não vou dar para dar todos os conceitos de Lean, mas eu gostaria que vocês busquem um pouco mais, deem uma olhada aí, né, em outros cursos, em outras referências, né, nos próprios links adicionais que a gente vai passar para vocês, e estudem um pouco mais o que é o Lean, o que é o Agile. É muito mais, tem uma filosofia por trás que é muito mais, né, do que simplesmente diminuir custo. Juntar toda a equipe de teste em uma única para diminuir custo é claramente uma ação de produção em massa e não de Lean ou Agile. Tá ok, gente? Bom, obrigado, tá? Até a próxima aula.